Saudações, Vigia das Pessoas. Estamos vendo a série... Desculpa. Saudações, Vigia das Pessoas. Estamos vendo a série Classe VIP. Essa série tem por objetivo estudar os livros da Bíblia de modo sistematicamente. Nós já fizemos na série Marcos, Lucas, João, e agora estamos finalizando o livro de Mateus. Nós estamos usando esse guia chamado Lição da Escola Sabatina. Essa aqui, por exemplo, de Mateus, foi estudada em 2016, 10 anos atrás. Tá vendo essa lâmpada forte aqui? Que maravilha, né? É um poste, eu tô aqui, ó, embaixo do poste. Mas não é essa que tá me encantando, não. A que tá me encantando é essa aqui, ó, na ponta da minha gola aí, tá vendo? Viu? Isso. É a lua! A lua está se despedindo para dar lugar ao sol. Quando eu cheguei aqui de madrugada, era 3 da manhã. A lua não tinha nem aparecido, eu tava caçando ela. Agora ela já tá ali brilhando. Ela tá o quarto minguante. Cada dia ela tá minguando mais. Muito bem. A lição de hoje é os últimos dias de Jesus. Os últimos dias. Gente, a gente nunca sabe quando está vivendo os últimos dias. Eu lembro que quando nós estudamos essa lição pela primeira vez, a minha esposa sempre falava: eu não quero viver as grandes tribulações dos últimos dias. Eu quero morrer antes. Eu ouvia aquilo e eu desdenhava, né? Falava: você nunca vai morrer, mulher. Você vai me enterrar. E de fato já faz mais de um ano que ela passou dessa para melhor. Temos vivido um ano triste, mas a alegria é que ela poderá ouvir o som da trombeta que anunciará a volta de Jesus. Porque todos os ouvidos ouvirão, todos os olhos verão. Então, quando a trombeta da volta de Jesus começar a tocar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Cidinha, minha flor, será ressuscitada e transformada com glória. E eu, com esse corpo pecaminoso, serei transformado em glória. E juntos subiremos ao céu para o encontro com o Senhor nos ares. Aleluia! Os últimos dias, verso para inculcar: ainda esta noite, todos vocês me abandonarão. Mateus 26, 31. Leituras para a semana: Mateus 26, 1 ao 16, Lucas 12, 48, Mateus 26, 17 ao 19, 1 Coríntios 5, 7, Mateus 26, 36 ao 46, Mateus 26, 51 a 71. Nessa lição, estudaremos os momentos finais que antecederam a cruz. O mundo e até mesmo o universo começaram a enfrentar o momento mais crucial da história da criação. Muitas lições podem ser encontradas nos eventos que examinaremos nesta semana, mas, ao lermos, vamos nos concentrar em uma delas: a liberdade e a do livre-arbítrio. Observe como os vários personagens... Tá errado isso aqui. Observe como as várias personagens usaram o grande e valioso dom da liberdade. Note as consequências poderosas e eternas que advieram do uso correto ou incorreto desse dom. Pedro, Judas e a mulher com vaso de alabastro, todos tiveram que fazer escolhas.
Mas, acima de tudo, Jesus também teve que fazer escolhas, e a melhor delas foi a de ir para a cruz, mesmo que sua natureza humana gritasse contra isso: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não é possível passar de mim esse cálice, que eu beba. Seja feita a sua vontade. Mateus 26, 39. A ironia é incrível. O dom do livre-arbítrio, do qual havíamos feito mau uso, trouxe Jesus precisamente àquele momento em que ele, usando seu livre-arbítrio, teve que escolher se iria ou não nos salvar da destruição que nosso mau uso do livre-arbítrio nos teria acarretado. Domingo, uma boa ação. Estamos agora nos últimos dias da vida terrestre de Jesus. Ele ainda tinha que enfrentar a cruz, ressuscitar e se revelar plenamente como Salvador crucificado e ressurreto. Por mais que os que o seguiam Jesus o amassem e apreciassem, ainda tinham muito que aprender sobre quem ele era, sobre tudo que faria por eles. Olhando para trás, tendo agora toda a Bíblia e especialmente as poderosas explanações de Paulo sobre a morte expiatória de Jesus Cristo, sabemos muito mais sobre o que Jesus planejou fazer por nós do que os seus seguidores, pobres discípulos. Então vamos examinar a história. Tendo em mente esse contexto, leia Mateus 26, 1 a 16. Qual é o significado do valioso presente e o que ele ensina sobre a maneira pela qual devemos nos relacionar? Note como Mateus coloca a história da unção da cabeça de Jesus, que provavelmente deve ter ocorrido antes da entrada triunfal, dentro da trama para matá-lo, que estava se intensificando. Enquanto alguns de seu próprio povo estavam planejando lhe causar dano, Maria derramou sobre ele irrestrito amor e devoção, com seu vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo. Enquanto os discípulos lamentavam o desperdício, Jesus classificou o que ela fez como uma boa ação. Por esse ato muito extravagante, extraordinariamente, a mulher estava revelando a verdadeira profundidade da emoção que havia em seu coração em relação a Jesus. Embora ela certamente não soubesse tudo o que estava para ocorrer, nem o que aquele ato significaria, ela entendia o suficiente para saber que devia muito a Jesus. Afinal, ele tinha ressuscitado o irmão dela. E assim, ela desejava também retribuir muito. Ou talvez ela fosse aquela prostituta salvo lá do apedrejamento. Talvez ela tivesse ouvido as palavras: aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Lucas 12, 48. Enquanto isso, os discípulos, que certamente tinham visto mais coisas realizadas por Jesus do que aquela mulher, não entenderam a questão. Aquele bálsamo era um símbolo do coração transbordante da doadora. Era a demonstração exterior de um amor nutrido pelas correntes celestes a ponto de extravasar. E aquele bálsamo de Maria, que os discípulos chamaram de desperdício, está se repetindo milhares de vezes no coração suscetível de outras pessoas. Olha que linda essa palavra.
O que essa história nos mostra sobre nossa maneira de responder ao que nos foi dado em Jesus? Usando o nosso livre-arbítrio, que boa obra podemos realizar para Jesus Cristo em resposta ao que recebemos dele? A nova aliança. Abraço aos amigos que moram em Nova Aliança do Ivaí, a menor cidade do meu amado estado, Paraná. Talvez eu vá morar de novo aí com vocês. Eu já morei um período aí. Aí eu vim morar aqui. O sol está nascendo, gente. O céu está ficando maravilhosamente lindo. Leia Mateus 26, 17 a 19. Por que é tão significativo que o fato de que essa era a época da Páscoa? Veja também Êxodo 12, 1 a 7. Veja 1 Coríntios 5, 7. A história do Êxodo é a história da redenção, do livramento. Uma obra que Deus fez em favor daqueles que não puderam fazê-la por si mesmos. Que símbolo apropriado do que Jesus logo faria em favor de todos nós. O êxodo de Moisés marcou a independência da nação de Israel. Eles comemoram até hoje como o dia da independência deles. A cruz de Cristo é o marco da nossa independência. É o marco da libertação da humanidade toda. Leia Mateus 26, 26 ao 29. O que Jesus estava dizendo a seus discípulos? O que suas palavras significam para nós hoje? Jesus estava indicando para eles o significado mais profundo da Páscoa. A libertação deles do Egito foi a maravilhosa manifestação do senhorio e do poder de Deus. Mas em última análise, não foi suficiente. Ela não era a redenção que os hebreus, qualquer um de nós, realmente necessitávamos. Precisamos de redenção que há em Jesus, a vida eterna. Por isso mesmo, Jesus é o mediador da nova aliança. Jesus é o novo Moisés, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança. Não é o autor que falou que ele era o novo Moisés, não, tá? Eu que estou falando, ele é o novo Moisés, porque ele nos tira da terra do Egito, dessa terra árida do mundo, terra do Egito, terra da Babilônia. Então eles recebam a promessa eterna, herança, aqueles que têm sido chamados, Hebreus 9:15. Jesus lhes indicou o verdadeiro significado do vinho e do pão. Eles apontavam para a sua morte na cruz. Jesus estava dizendo: o pão e o vinho é o corpo de Jesus, é o sangue meu jogado na cruz sobre vós. Banham-se no sangue de Jesus e tenham a vida restaurada, tenham a sua veste tornada limpa como a mais pura neve. Assim, diferentemente do sacrifício de animais que apontavam para a morte de Jesus, a participação na Santa Ceia aponta para sua morte passada. Nos dois casos, os emblemas apontam para Jesus na cruz. É por isso que nós comemoramos a Páscoa sempre quando fazemos a Santa Ceia. Não existe aquela Páscoa calendar. Não existe. Aquela Páscoa que os judeus comemoram sempre na época da Páscoa. Aquela Páscoa que o católico comemora sempre numa data fixa pela Igreja Católica. Essa Páscoa não tem significado de liberdade, de independência. A Páscoa que nos dá liberdade e independência é a Páscoa de Jesus Cristo, é a Santa Ceia. Então, sempre que comemoramos na igreja a Santa Ceia, estamos
comemorando a nossa independência desse lodossal, dessa lama. Assim, diferentemente do sacrifício, já falei isso. No entanto, a cruz não é o fim da história. Quando Jesus disse aos discípulos que não mais beberia do fruto da videira até o dia em que beberia, o que haveria de beber novo com eles no reino do céu, do seu Pai, Mateus 26, 29, estava lhes indicando o futuro, apontando para a segunda vinda e para o que virá depois. Jesus disse que não mais beberia do fruto da videira até que estivéssemos com ele no reino do seu Pai. O que isso indica a respeito do tipo de intimidade que ele terá conosco? Como podemos aprender a experimentar essa intimidade com ele agora? Aceitando ele de todo o coração, seguindo a sua lei, os seus mandamentos. O Getsemane. Durante a semana da Páscoa, os sacerdotes sacrificavam milhares e milhares de cordeiros no templo, que ficava localizado na colina cujo sopé se encontrava o Vale de Cedron. O sangue dos cordeiros era derramado no altar. Então esse sangue corria por um canal até um riacho que cortava o Vale de Cedron. Pode ser que o riacho, na verdade, se tornasse vermelho como o sangue dos cordeiros. Jesus e seus discípulos teriam atravessado as águas vermelhas desse riacho para chegar ao Getsemane. Leia Mateus 26, 36 ao 46. Por que a experiência do Getsemane foi tão difícil para Jesus? O que estava realmente ocorrendo ali? Não era a morte física que Jesus temia quando orou para que o cálice passasse dele. O cálice que ele temia era a separação de Deus. Jesus sabia que para se tornar pecado por nós, para morrer em nosso lugar, para suportar em si mesmo a ira de Deus contra o pecado, ele teria que ser separado do Pai. A transgressão da sua lei, a transgressão da santa lei de Deus, era tão séria que exigia a morte do transgressor. E esse transgressor foi Jesus. Ele foi colocado como transgressor por nós. Ele, apesar de inocente, se tornou pecador por nós. Se tornou pecado por nós. Jesus veio preciosamente porque iria tomar essa morte sobre si, a fim de nos poupar da nossa própria morte. Era isso que estava em jogo em relação a Jesus e nós. Com as questões do conflito diante de si, a alma de Cristo se encheu de terror da separação de Deus e Satanás. Lhe dizia que, se ele se tornasse o penhor de um mundo pecaminoso, seria a eterna separação, ele nunca mais veria Deus. Ele se identificaria com o reino de Satanás e nunca mais seria um com Deus. Uau! O tremendo momento havia chegado, aquele momento que decidiria o destino do mundo. Na balança oscilava a sorte nossa. Cristo ainda podia recuar-se a beber o cálice reservado para o homem culpado. E se Cristo se recusasse, se Cristo recuasse, nós teríamos que receber essa morte eterna. Cristo ainda podia recuar-se a beber o cálice reservado ao homem culpado. Ainda não era tarde demais. Poderia enxugar da fronte o suor de sangue e deixar perecer o homem em sua própria iniquidade. Poderia dizer: receba o pecador o castigo de seu próprio pecado. Eu vou voltar para o meu Pai. Beberia o Filho de Deus
o amargo cálice da humilhação e da agonia? Eu vou embora, vou sair da cruz. Como Satanás disse: se tu és o Filho de Deus, saia dessa cruz e te salve. Jesus, como homem, sabia plenamente que ele era o Filho de Deus. Sabia que ele tinha o poder para sair e subir ao céu, às vistas de todos. Ele poderia tê-lo feito. E se o fizesse, nós sofreríamos morte eterna. Por isso ele não o fez. Por isso a morte de Cristo na cruz significa a nossa vida eterna. Sofreria o inocente as consequências da maldição do pecado para salvar o criminoso? Jesus poderia ter dito: não, vou voltar para o meu Pai. Mas ele aguentou firme, como homem, e morreu de braços abertos para libertar-nos da cruz, libertar a mim e a você. De que forma a disposição de Jesus para morrer por nós impacta cada aspecto da nossa vida, especialmente no que diz respeito a ajudar aos outros? Como podemos aprender a imitar o caráter de Jesus? A morte de Cristo me impacta de tal maneira que, quando eu estou em colóquio com alguém, eu sempre me coloco no lugar da pessoa. Eu sempre imagino, se fosse Jesus tratando com essa pessoa, como ele trataria, por mais ordinário que essa pessoa seja. Ou por mais ordinário que eu seja, quando você estiver em colóquio comigo, se coloque no lugar de Jesus e me trate como Jesus me trataria. Aí a paz voltaria a reinar no mundo. Jesus vende a alma. Como é triste a história de... Perdão, eu cometi um erro aqui, ó. Estou tão fixado em Jesus que eu vi o J e já achei que era Jesus. Judas vende a alma. Desculpa, acordei muito cedo. Como é triste a história de Judas. Se ele tivesse morrido antes da última viagem a Jerusalém, talvez estivesse entre os heróis mais venerados da história sagrada. Os edifícios de igrejas talvez recebessem seu nome. Igreja São Judas Iscariotes. Mas, em vez disso, seu nome está ligado para sempre à traição e à deslealdade. Eu não conheço ninguém que se chama Judas Iscariotes. Você conhece? Não. Eu jamais colocaria nome de um filho meu. Apesar de eu não ter filho, mas eu não colocaria. Leia João 6,70 e Lucas 22:3. Como essas passagens já ajudam a explicar os atos de Judas. É claro que culpar Satanás pelo que Judas fez está certo. Mas levanta uma pergunta: o que na pessoa de Judas permitiu que o diabo o levasse a tal ato de traição? Afinal de contas, até foi dito que Satanás queria Pedro também. Veja lá, Lucas 22:31. Mas existe a igreja de São Pedro. Por quê? Porque ao contrário de Judas, Pedro se arrependeu. Por isso é contado como santos. A diferença está no fato de que Judas
se recusou a se entregar totalmente ao Senhor Jesus. Você, meu irmão, se você ouvir a voz de Deus hoje dizendo no seu coração: filho, venha a mim, venha. Porque Jesus disse a Pedro: Satanás está querendo cirandar você, cuidado. Ele deve ter se apegado a algum pecado, a algum defeito de caráter, que permitiu que Satanás entrasse e o levasse a trair Jesus. Vemos nessa história, mais uma vez, outra poderosa consequência do livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser, mas você não pode escolher o resultado dessa escolha. Se você escolheu servir a Jesus, você viverá eternamente. Desculpa. Por outro lado, se você escolheu servir a Satanás e ao hedonismo, você morrerá eternamente. Leia Mateus 26, 47 a 50. Que lição devemos tirar da triste história de Judas? Em Mateus 26, 47 a 50, vemos Judas guiando um destacamento de soldados, cerca de 600 homens. Além dos principais sacerdotes e anciãos. Que tremendo momento de poder para Judas. Quando tem algo que as pessoas realmente desejam, você possui um tremendo poder. Como foi o caso de Judas naquela ocasião. Isso vai bem, pelo menos enquanto você tem o que eles desejam. Mas, se elas se importam com você somente por causa do que tem, depois que eles obtêm o que você deu, passam a não mais precisar de você. Assim, as pessoas vão te desprezar. Foi o que aconteceu com Judas, coitado. Dentro de algumas horas, Judas ficou sozinho, sem nada. Outra importante lição se concentra naquilo que Judas perdeu a alma. 30 moedas de prata. Imagina! $30 moedas de prata daria hoje o quê? Não sei. Mais ou menos. Não sei. Hoje essa soma equivaleria... Está aqui reduzido. Eu não sei, mas está aqui falado. Essa soma equivale a 4 meses. Ao salário de 4 meses. Dependendo do tipo de moeda de prata a qual o texto se refere. Mesmo que o valor fosse 10 ou 100 vezes essa quantia, veja o que lhe custou. E como a história mostra, até o dinheiro ele perdeu. Não chegou a desfrutar nada dele. Em vez disso, lançou-se aos pés dos que lhe haviam pago, implorando. Esse é um poderoso exemplo de como, no fim das contas, qualquer coisa que nos desvie de Deus, de Jesus, qualquer coisa que faça com que você perca a esperança na vinda de Jesus Cristo, vai fazer com que você perca a sua alma. É tão inútil quanto foi aquele dinheiro para Judas. Ele estava tão perdido da vida, contudo, escolheu jogá-la fora, por nada. Todo dinheiro que é ganhado de forma ilícita não vale nada. No final vai te levar à ruína, meu irmão. Essa é a verdade. Olha, veja que o sol está nascendo. Eu vou continuar a leitura aqui atrás, tá bom? E você fica aí vendo esse lindo nascer do sol. Jesus sabia a negação de Pedro. Jesus sabia de antemão a respeito da decisão que Judas tomaria, de acordo com o seu livre-arbítrio. Esse é um dos exemplos bíblicos de que mostram que o fato de Deus conhecer antecipadamente nossas livres escolhas não aflige de maneira alguma
a liberdade de escolher. Deus sabia que Judas faria aquilo, mas o fato de Deus saber não interfere no resultado. Ele conhecia não só a traição de Judas, mas Deus conhecia também a traição de Pedro. Apesar de toda a sua ostentação de coragem, Pedro fugiria no momento crucial e negaria ao seu mestre. Leia Mateus 26, 51 a 75. Por que Pedro negou Jesus? Muitas vezes temos a ideia de que Pedro negou Jesus simplesmente porque estava com medo. Mas foi Pedro, de acordo com João 18:10, que teve a coragem de puxar a espada contra soldados romanos. Ou seja, ele não estava com medo. Alguém que está com medo não puxa a espada. Ele estava disposto a sair num arroubo de glória, até que Jesus o deteve. Então, o que mudou em Pedro naquele momento em que ele estava brandindo a espada para aquele momento em que ele estava negando a Jesus, que pouco tempo depois? Porque ele disse que não era discípulo, porque Pedro disse, não conheço esse homem. Mateus 26, 72. Ora, eu não conheço esse homem. E Pedro praguejou também, cuspiu na terra. Eu não conheço não. Você conhece, você fala como ele, você se veste como ele. Não, não conheço. E praguejou Pedro. Talvez porque Pedro tivesse percebido que não conhecia o homem, não sabia para que ele tinha vindo e não sabia o que sua prisão significava. Portanto, no momento de pânico, negou que o conhecia. Talvez Pedro tenha negado Jesus porque percebeu que não entendia o que Jesus estava fazendo. Esse homem está ficando louco, não estou sabendo por que ele se entregou, por que ele não lutou. Ele desistiu quando viu o que pensar ser uma desistência da parte de Jesus. Pedro ainda estava colocando demasiada fé em seu próprio entendimento, em vez de colocar sua fé totalmente em Jesus. Apesar de todos os sinais que ele havia visto e de sua ousada confissão de fé em Jesus como Cristo, Mateus 16:16, a negação de Pedro deve nos fazer ver que nem todos os milagres e sinais do mundo nos manterão fiéis a Deus, enquanto o nosso coração não for plenamente entregue a Ele. A história de Judas, a história de Pedro, deve nos fazer colocar a nossa barba de molho. Na terceira vez que Pedro negou ser discípulo de Jesus, o próprio Jesus voltou-se o olho diretamente para Pedro. Lucas 22:61. A mesma palavra emblepo foi usada para descrever como o olhar de Jesus penetrou na alma de Pedro quando eles se encontraram pela primeira vez. Ver João 1:42. Que esperança podemos extrair disso a respeito do amor de Deus por nós, mesmo quando falhamos, como aconteceu com Pedro? Quando os olhos de Jesus e Pedro se encontraram, Jesus viu medo em Pedro. E Jesus o amou. Pedro viu esse amor e Pedro se derreteu em arrependimento. Para finalizar, em 1959, 2 criminosos entraram numa casa em Kansas
estado lá nos Estados Unidos. Mataram um casal e 2 filhos adolescentes. Antes que os assassinos fossem encontrados, o irmão do pai assassinado escreveu esta carta para o jornal local. Há muito ressentimento nesta comunidade. Já ouvi em mais de uma ocasião que o homem, quando encontrado, deveria ser enforcado na árvore mais próxima. Não tenhamos esses sentimentos. O ato já foi cometido e tirar outra vida não vai mudá-lo. Em vez disso, vamos perdoar como Deus quer que o façamos. Não é certo guardar rancor no coração. Agora eu sei disso. Na verdade, o autor desse ato vai achar muito difícil conviver consigo mesmo. Somente vai encontrar a paz quando fora a Deus em busca de perdão. Não lhe impeçamos o caminho. Em vez disso, oremos para que ele possa encontrar a paz. Uau! Isso é demonstração do amor de Deus. Aquele moleque estava enlutado, acabou de perder seus filhos, seus irmãos e seus pais. Seria natural que ele quisesse enforcá-lo na primeira árvore que encontrasse. Mas precisamos pensar 2 vezes. Não podemos pagar o mal com o mal. Pedro havia acabado de declarar que não conhecia Jesus, mas compreendia então com amarga dor quão bem o Senhor o conhecia e como havia lido e com que exatidão tinha lido o seu coração, cuja falsidade nem ele próprio conhecia. Esse finalzinho aqui é um texto de Ellen White em o livro O Desejado de Todas as Nações, página 713. O primeiro livro que eu li quando me tornei cristão adventista. Na verdade, eu li 4 anos antes, 3 anos antes de me tornar. Essa lição foi intensa, né? Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.